Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem prosperar sem esforço, enquanto outras lutam a vida inteira, mesmo trabalhando duro? A resposta pode estar nos hábitos que você cultiva todos os dias. Bem-vindo ao Sabedoria Sem Limites, onde ideias transformadoras despertam a mente e elevam o espírito. Hoje vamos explorar o Sermão do Pai Abraão, um ensaio de Benjamin Franklin escrito em 1758. Nesta obra, Franklin reúne anos de conselhos e adágios do seu famoso almanaque do pobre Ricardo, transformando-os em um discurso poderoso de sabedoria prática. Pai Abraão fala a um grupo de pessoas sobre trabalho, disciplina, prudência financeira e hábitos que constroem riqueza e liberdade, ensinamentos que continuam incrivelmente atuais. Se você quer descobrir os segredos da prosperidade e aprender a aplicar princípios que realmente funcionam, este vídeo é para você. Antes de começarmos a leitura completa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma reflexão que pode transformar sua vida. Agora, prepare-se para mergulhar no sermão do Pai Abraão e aprender com Benjamin Franklin a usar seu tempo, suas ações e suas escolhas para construir riqueza, disciplina e sucesso. O caminho para a riqueza. Conselhos para pais, governantas e professores. O caminho para a riqueza de Benjamin Franklin. A mitologia pagã da Grécia e Roma antigas, em versos, acompanhada de elucidações filosóficas sobre o provável significado oculto de algumas das fábulas dos antigos, baseada em uma teoria inteiramente nova, por R. Atkins, ilustrada com 22 gravuras em madeira. Esta pequena obra destina-se a servir como uma introdução fácil à mitologia da Grécia e Roma antigas, sendo particularmente adequada para uso escolar, por estar livre das alegorias obscenas introduzidas pelos antigos, em seu estilo figurativo habitual. Certamente é mais adequada para transmitir uma ideia geral do assunto do que qualquer tentativa do gênero que até agora tenha chegado ao nosso conhecimento. As ilustrações poéticas são simples e bem adaptadas ao propósito de servir como veículo de instrução para mentes juvenis, e as elucidações das fábulas são plausíveis e engenhosas. O Dr. Franklin, desejando reunir em uma única obra todos os ditos sobre os seguintes assuntos que ele havia lançado ao longo da publicação dos almanaques chamados Pobre Ricardo, apresenta o Pai Abraão para esse propósito. Daí vem o fato de que Pobre Ricardo e Pai Abraão provaram na América que não são pregadores comuns. E nós, irmãos ingleses, devemos recusar o bom senso e o conhecimento salvador só porque vem do outro lado do oceano? Chegando ao local do leilão, as pessoas conversavam sobre a dificuldade dos tempos, e um dos presentes chamou um homem simples, limpo e idoso de cabelos brancos, dizendo: "Diga-me, Pai Abraão, o que acha destes tempos? Não destruirão totalmente o país esses impostos pesados? Como poderemos pagá-los? Que nos aconselharia?" O Pai Abraão levantou-se e respondeu: "Se querem meu conselho, darei de forma breve. Uma palavra para os sábios basta, como diz Pobre Ricardo." Todos o convidaram a falar o que pensava e, reunindo-se, ele prosseguiu: "Amigos, os impostos são de fato muito pesados. E se apenas aqueles impostos cobrados pelo governo fossem os únicos que tivéssemos de pagar, poderíamos quitá-los mais facilmente. Mas temos muitos outros, e muito mais penosos para alguns de nós. Somos tributados 2 vezes mais pela nossa preguiça, 3 vezes mais pelo nosso orgulho, e 4 vezes mais pela nossa tolice. E desses impostos, os comissários não podem nos aliviar ou nos livrar concedendo qualquer abatimento. No entanto, se ouvirmos bons conselhos, algo poderá ser feito por nós. Deus ajuda aqueles que se ajudam, como diz Pobre Ricardo. Seria considerado um governo severo aquele que tributasse seu povo em 1/10 do tempo para servi-lo. Mas a ociosidade tributa muitos de nós muito mais. A preguiça, ao provocar doenças, encurta a vida de forma absoluta. A preguiça, como a ferrugem, consome mais rápido do que o trabalho desgasta, enquanto a chave usada está sempre brilhante, como diz Pobre Ricardo. Mas
Amas a vida? Então não desperdice tempo, pois é disso que a vida é feita. Como diz pobre Ricardo. Quanto mais do que o necessário gastamos dormindo, esquecendo que a raposa que dorme não pega galinhas e que haverá sono suficiente na sepultura, como diz pobre Ricardo. Se o tempo é de todas as coisas o mais precioso, desperdiçar tempo deve ser, como diz pobre Ricardo, a maior prodigalidade, pois, como lhe nos diz em outro lugar, o tempo perdido nunca se encontra de novo, e o que chamamos de tempo suficiente sempre se prova insuficiente. Levante-se, portanto, e faça com propósito. Assim, com diligência, faremos mais com menos perplexidade. A preguiça torna tudo difícil, mas a indústria torna tudo fácil. E quem se levanta tarde deve correr o dia todo e mal conseguirá terminar seus negócios à noite, enquanto a preguiça viaja tão lentamente que a pobreza logo a alcança. Conduza seus negócios, não deixe que eles o conduzam, e cedo para a cama e cedo para levantar faz o homem saudável, rico e sábio, como diz pobre Ricardo. O sol brilhou ontem e eu não quis trabalhar. Hoje chove e não posso trabalhar. Então, que importância tem desejar e esperar tempos melhores? Podemos tornar estes tempos melhores se nos mexermos. O industrioso não precisa desejar e aquele que vive de esperança morrerá de fome. Não há ganhos sem esforços, então ajudem as mãos, pois não tenho terras, ou, se as tenho, são pesadamente tributadas. Quem tem um ofício tem uma propriedade, e quem tem uma vocação tem um cargo de lucro e honra, como diz pobre Ricardo. Mas então, o ofício deve ser trabalhado e a vocação bem seguida, ou nem a propriedade nem o cargo nos permitirão pagar nossos impostos. Se formos industriosos, nunca passaremos fome, pois na casa do trabalhador a fome olha, mas não ousa entrar. Nem o oficial de justiça ou o policial entrarão, pois a indústria paga dívidas, enquanto o desespero as aumenta. E se você não encontrou nenhum tesouro, nem algum parente rico lhe deixou um legado, a diligência é a mãe da boa sorte, e Deus dá todas as coisas à indústria. Então, are profundo, enquanto os preguiçosos dormem, e você terá milho para vender e para guardar. Trabalhe enquanto é chamado de hoje, pois você não sabe o quanto poderá ser impedido amanhã. Um hoje vale 2 amanhãs, como diz pobre Ricardo. E mais ainda, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você fosse um servo, não se envergonharia que um bom senhor o pegasse ocioso. Então, você é seu próprio mestre. Envergonhem-se de se pegar ocioso, quando há tanto a ser feito por si mesmo, sua família, seu país e seu rei. Manuseie suas ferramentas sem luvas. Lembre-se de que o gato de luvas não pega ratos, como diz pobre Ricardo. É verdade, há muito a ser feito, e talvez você tenha mãos fracas, mas persista firmemente e verá grandes efeitos, pois o gotejar constante desgasta pedras, e com diligência e paciência, o rato cortou ao meio o cabo, e pequenos golpes derrubaram grandes carvalhos. Confiar demais nos cuidados dos outros é a ruína de muitos, pois, nos assuntos deste mundo, os homens são salvos, não pela fé, mas pela falta dela. Mas o cuidado próprio é lucrativo, pois, se você quer um servo fiel e um que lhe agrade, sirva a si mesmo. Um pequeno descuido pode gerar grande dano. Por falta de um prego, a ferradura se perdeu. Por falta da ferradura, o cavalo se perdeu. E por falta do cavalo, o cavaleiro se perdeu, sendo alcançado e morto pelo inimigo. Tudo por falta de um pequeno cuidado com um prego de ferradura. Então, tanto para a indústria quanto para a atenção aos próprios negócios, devemos acrescentar a frugalidade, se quisermos tornar nossa indústria mais eficaz. Um homem pode, se não souber economizar enquanto ganha, manter o nariz moído à pedra durante toda a vida e morrer sem um tostão no final. Uma cozinha farta faz um testamento magro e muitas propriedades são gastas na aquisição, já que mulheres abandonaram o fiar e tricotar por chá,
e homens abandonaram cortar lenha por ponche. Parece-me ouvir alguns de vocês dizendo: um homem não deve ter algum lazer? Direi a você, meu amigo, o que diz pobre Ricardo. Empregue bem seu tempo se pretende ganhar lazer. E já que não tem certeza de 1 minuto, não desperdice 1 hora. Lazer é tempo para fazer algo útil. Esse lazer o homem diligente obterá, mas o homem preguiçoso nunca, pois uma vida de lazer e uma vida de preguiça são duas coisas diferentes. Muitos, sem trabalhar, viveriam apenas de sua astúcia, mas quebram por falta de recursos, enquanto a indústria proporciona conforto, abundância e respeito. Fuja dos prazeres e eles irão atrás de você. O fiandeiro diligente tem uma grande produção, e agora que tenho uma ovelha e uma cabra, todos me desejam bom dia. Mas com nossa indústria, devemos igualmente ser firmes, organizados e cuidadosos e supervisionar nossos próprios assuntos com nossos próprios olhos, e não confiar demais nos outros, pois, como diz pobre Ricardo, nunca vi uma árvore frequentemente transplantada, nem uma família frequentemente mudada, que prosperasse tão bem quanto aquelas que se estabeleçam. E ainda, 3 mudanças são tão ruins quanto um incêndio. E ainda, cuide de sua loja, e a sua loja cuidará de você. E ainda, se você quer que seu negócio seja feito, vá, se não, envie. Quem deseja prosperar com o arado deve segurar ou conduzir o arado ele mesmo. E, novamente, o olho do mestre fará mais trabalho do que ambas as mãos. E ainda, a falta de cuidado nos prejudica mais do que a falta de conhecimento. E ainda, não supervisionar os trabalhadores é deixar seu cofre aberto. Se você deseja ser rico, pense em economizar, assim como em ganhar. As Índias não enriqueceram a Espanha porque suas despesas são maiores que suas receitas. Então, afaste-se de suas tolices caras e assim vocês não terão tanta razão para se queixar dos tempos difíceis, dos impostos pesados e das famílias dispendiosas. Pois mulheres, vinho, caça e engano tornam a riqueza pequena e a necessidade grande. E ainda, o que mantém um vício criaria 2 filhos. Você pode pensar talvez que um pouco de chá ou de ponte de vez em quando, uma dieta um pouco mais cara, roupas um pouco melhores e um entretenimento ocasional não são grande coisa. Mas, lembre-se, muitas pequenas coisas fazem uma grande. Cuidado com pequenas despesas. Um pequeno vazamento afunda um grande navio, como diz pobre Ricardo. E ainda, quem ama guloseimas provará da pobreza. E além disso, tolos fazem festas e sábios as comem. Aqui estão todos reunidos para esta venda de artigos finos e quinquilharias. Vocês os chamam de mercadorias, mas, se não tomarem cuidado, provarão ser males para alguns de vocês. Esperam que sejam vendidos barato, e talvez o sejam por menos do que custam, mas, se não têm necessidade deles, serão caros para vocês. Lembre-se do que diz pobre Ricardo: compre o que não precisas e logo venderás o que é necessário. E ainda, num grande barato, pause um pouco. Ele quer dizer que talvez a aparente economia seja apenas aparente e não real, ou que o negócio, ao apertar suas finanças, pode fazer mais mal do que bem, pois, em outro lugar, ele diz: muitos foram arruinados comprando boas pechinchas. E ainda, é tolice gastar dinheiro em compras que depois te trarão arrependimento. E, no entanto, essa tolice é praticada todos os dias em leilões por não se prestar atenção ao almanaque. Por essas e outras extravagâncias, os elegantes são reduzidos à pobreza e forçados a pedir emprestado àqueles que antes desprezavam, mas que, por meio da indústria e da frugalidade, mantiveram sua posição. E, nesse caso, fica claro que um lavrador em pé vale mais do que um cavalheiro de joelhos, como diz pobre Ricardo. Talvez tenham herdado uma pequena propriedade da qual não conheciam a origem. Pensam, é dia e nunca será noite, que gastar um pouco de tanto não vale a pena. Mas,
sempre retirando do pote da farinha e nunca colocando, logo chega ao fundo, como diz pobre Ricardo. E então, quando o poço seca, eles conhecem o valor da água. Mas isso poderiam ter sabido antes, se tivessem seguido seu conselho. Se quiseres conhecer o valor do dinheiro, vá e tente pegar emprestado, pois quem vai pedir emprestado vai sofrer, como diz pobre Ricardo. E, de fato, assim também sofre quem empresta a tais pessoas ao tentar receber de volta. Pobre Ricardo ainda aconselha e diz: orgulho vaidoso no vestir é certamente uma grande maldição. Antes de seguir a fantasia, consulte seu bolso. E ainda, orgulho é um mendigo tão ruidoso quanto a necessidade e muito mais insolente. Quando você compra uma coisa fina, sente a necessidade de comprar 10 mais para que sua aparência seja uniforme. Mas pobre Ricardo diz: é mais fácil reprimir o primeiro desejo do que satisfazer todos os que se seguem. E é tão tolice para os pobres imitar os ricos quanto para o sapo inchar para se igualar ao boi. Navios grandes podem aventurar-se mais, mas barquinhos devem permanecer perto da costa. No entanto, é uma tolice rapidamente punida, pois, como diz pobre Ricardo, o orgulho que janta com a vaidade ceia com o desprezo. O orgulho tomou café da manhã com a abundância, almoçou com a pobreza e jantou com a infâmia. E, ao final, de que serve esse orgulho de aparência pelo qual tanto se arrisca, tanto sofre? Não promove saúde e nem alivia dores. Não aumenta o mérito da pessoa, cria inveja e acelera o infortúnio. Mas que loucura é contrair dívidas por essas superfluidades? Nos termos dessa venda, nos oferecem 6 meses de crédito, e isso talvez tenha levado alguns a comparecer, porque não dispomos de dinheiro à vista, e esperamos agora parecer finos sem ele. Mas, pensa no que faz ao se endividar. Você dá outro poder sobre sua liberdade. Se não puder pagar na hora, ficará envergonhado de ver seu credor. Falar com ele causará medo. Fará desculpas miseráveis e, denrados, afundará-se em mentiras. Pois o segundo vício é mentir, o primeiro é se endividar, como diz pobre Ricardo. E com o mesmo sentido, a mentira cavalga nas costas da dívida. Enquanto um inglês frio não deveria se envergonhar, nem ter medo de ver ou falar com qualquer homem vivo. Mas a pobreza muitas vezes priva o homem de todo espírito e virtude. É difícil para um saco vazio ficar em pé. O que você pensaria de um príncipe ou governo que emitisse um decreto proibindo você de se vestir como cavalheiro ou dama sob pena de prisão ou servidão? Não diria que é livre, tem direito de vestir-se como quiser e que tal decreto violaria seus privilégios, sendo tal governo tirânico? E ainda assim, você se coloca sob essa tirania ao contrair dívidas por roupas. Seu credor tem autoridade, a seu bel prazer, para privá-lo da liberdade, confinando-o na prisão para toda a vida ou vendendo-o como servo, caso não possa pagar. Quando você consegue sua barganha, talvez pense pouco no pagamento, mas, como diz pobre Ricardo, credores têm melhor memória que devedores. Credores são uma seita supersticiosa, grandes observadores de dias e tempos marcados. O dia chega antes que perceba, e a cobrança é feita antes de estar preparado, ou, se lembrar da dívida, o prazo, que parecia longo, mostrará-se extremamente curto. O tempo parecerá ter posto asas em seus calcanhares e ombros. Aqueles que devem dinheiro a pagar na Páscoa têm uma quaresma curta. No presente, talvez se considerem circunstâncias prósperas e que pode suportar um pouco de extravagância sem dano. Mas, para a idade em necessidade, economize enquanto puder. Nenhum sol da manhã dura o dia inteiro. O ganho pode ser temporário e incerto, mas, sempre, enquanto viver, a despesa é constante e certa, e é mais fácil construir 2 chaminés do que manter uma com lenha, como diz pobre Ricardo. Então, é melhor ir para a cama sem jantar do que levantar-se endividado. Pegue o que puder e guarde o que pegar. Essa é a pedra que transformará todo o seu chumbo em ouro.
E quando você tiver a pedra filosofal, certamente não se queixará mais dos tempos difíceis ou da dificuldade de pagar impostos. Quarto, esta doutrina, amigos, é razão e sabedoria, mas, afinal, não dependa demais da própria indústria, frugalidade e prudência, embora sejam coisas excelentes, pois todas podem ser frustradas sem a bênção do céu. E, portanto, peça essa bênção humildemente e não seja injusto com aqueles que agora parecem carecer dela, mas console e ajude-os. Lembre-se, Jó sofreu e depois prosperou. E agora, para concluir, a experiência é uma escola cara, mas os tolos não aprenderão em outra, como diz pobre Ricardo, e dificilmente até nessa, pois é verdade, podemos dar conselhos, mas não podemos impor conduta. No entanto, lembre-se disso, aqueles que não querem ser aconselhados não podem ser ajudados, e ainda, se você não ouvir a razão, ela certamente baterá nos seus dedos, como diz pobre Ricardo. Assim, o velho senhor encerrou seu discurso. O povo ouviu, aprovou a doutrina e imediatamente praticou o contrário, como se fosse um sermão comum. Pois o leilão abriu e começaram a comprar de forma extravagante. Percebi que o bom homem havia estudado minuciosamente os meus almanaques e digerido tudo o que havia publicado sobre esses assuntos ao longo de 25 anos. As frequentes menções a mim poderiam ter cansado qualquer outra pessoa, mas minha vaidade ficou maravilhosamente satisfeita, embora eu soubesse que nenhuma 10ª parte da sabedoria lhe pertencesse de fato, mas as conclusões que eu colhera do senso comum de todas as épocas e nações. No entanto, resolvi tirar proveito desse eco, e, embora eu tivesse decidido inicialmente comprar tecidos para um novo casaco, fui embora resolvendo usar meu velho por mais algum tempo. Leitor, se fizeres o mesmo, teu lucro será tão grande quanto o meu. Sou, como sempre, teu para servir. Richard Saunders. E assim termina o Sermão do Pai Abraão, uma das lições mais valiosas deixadas por Benjamin Franklin. Palavras escritas há quase 3 séculos, mas que continuam ecoando com uma força impressionante. Trabalho, prudência, disciplina e sabedoria. Esses são os verdadeiros pilares da prosperidade. Franklin nos lembra que riqueza não é apenas dinheiro, mas o resultado de uma mente focada, hábitos consistentes e decisões conscientes. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários qual ensinamento mais tocou o seu coração. E lembre-se, aqui no Sabedoria Sem Limites, cada leitura é um convite para evoluir, crescer e despertar o poder que já existe dentro de você. Até o próximo vídeo, e que a sabedoria de hoje ilumine o seu caminho.